Dado que as previsões apontavam para tempo severo no norte do Texas e para o Oklahoma no dia seguinte, optamos por passar este dia em Wichita Falls, já para nos posicionarmos para esse mesmo dia. Acabamos também por aproveitar o dia para fazer alguns registros das muitas inundações ali existentes e que provocaram, para além de alguns estragos, também muitos desalojados. Rotação! Acho que apanhei. As previsões apontavam para risco melhorado em boa parte do centro do Texas e também no sudoeste do Oklahoma, havendo algum potencial para tornados também nessa zona, lá mais para o final da tarde. Dessa forma, saímos de Wichita Falls em direção a oeste, pois já existiam algumas boas células a oeste de Childress, local onde fizemos a primeira paragem para algumas imagens. Aguardamos por ali alguns minutos para ver qual é a evolução destas células, até que verificamos a formação de uma nova supercélula ali um pouco a sul da nossa posição, pelo que descemos um pouco até à zona de Paducah, onde interceptamos essa mesma supercélula e que nos proporcionou umas belas imagens. Entretanto, enquanto estávamos por ali, era emitido também um novo Tornado Watch para a zona noroeste do Texas e sudoeste do Oklahoma, a área onde nós estávamos posicionados também. Vai um bocadinho para trás. E vamos girar ali à esquerda. Não, a gente se calhar vai para trás um bocadinho, paramos um bocado mais atrás. Seguimos novamente para o norte até à zona de Childress, onde paramos novamente para mais uma análise da evolução dessas mesmas células e acompanhamento da passagem de mais umas outras. Como as células estavam a evoluir na nossa direção, optamos por nos reposicionar um pouco mais a este e aguardar pela chegada de uma nova célula que se tinha formado entretanto a sudoeste da nossa posição
e que nos brindou depois com mais alguma boa trovoada durante a sua passagem. Nesta altura iam surgindo algumas células a sul de nós, pelo que nos fomos reposicionando sempre mais para este, de forma a ir acompanhando a evolução dessas mesmas células e estarmos bem posicionados para captar algumas imagens. Então aqui mais umas a sul agora de nós. Aquela grande zona. Vamos a descer mais um bocado. Após mais alguns minutos de espera, uma nova linha de instabilidade aproximou-se de nós, vinda de sudoeste, novamente, proporcionando novamente belas imagens de trovoada e também umas boas estruturas dessas mesmas células, culminando numa belíssima shelf cloud, já perto da zona de Chillicothe. Com o final do dia, seguimos para Wichita Falls, onde pernoitamos. A supercélula que passa aí é tipo 56. Então é preciso de mais. O dia parecia bastante promissor, porque já tínhamos estado a ver alguns modelos e davam previsões de células isoladas para o noroeste do Texas, na zona de Amarillo, e também no Colorado. Decidimos deslocar-nos, obviamente, para o local mais próximo, para a zona de Amarillo. Quase à chegada de Amarillo, interceptámos com outros caçadores que nesta zona aguardavam pelo mesmo tempo severo do que nós. Have a good one, nice meeting you. Good luck. Good luck. E nesse mesmo local decidimos aguardar então para que ali pudesse surgir o início de uma convectividade mais severa. Esperámos mais um pouco e continuámos à espera. Uma vez que este dia tinha sido fracassado e bastante frustrante para a equipa,
decidimos voltar para o hotel, esperar que melhores dias viessem. Neste dia acordámos em Childress e tudo parecia que se vislumbrava um dia perfeito para a caça, com risco moderado na zona de Dallas. Antes da partida com destino a Dallas, pudemos observar que já se desenvolvia uma linha bastante extensa de instabilidade vinda de sul e que acabaríamos por interceptá-la mais tarde na zona de Breckenridge. Vamos para aqui. Opa, temos que ir aqui, sei lá, para esta zona? Esta zona. Agora mais que é para ir buscar o mais à frente. Tens que ir tipo em direção ao Eixita para baixo. Primeiro aviso de tornado do dia. Muito rápido. Espera por nós. Ela não espera por nós. O alerta depois está daqui até o Oklahoma, está para cima, é quando esta linha passar. E acabamos por interceptar, digamos assim, esta mesma linha na zona de Breckenridge, uma vez que ela se deslocava muito rapidamente e acabou por nos apanhar neste local. Olha que ela está a chegar! Abrigamos debaixo de um alpendre de um edifício, portanto, para tentar também filmar um pouco da passagem desta mesma linha e conseguimos filmar muita chuva e alguma trovada. Yeah. Séria. Seguimos novamente atrás dela e em direção a Dallas, e na autoestrada para Dallas, um pouco antes de chegar a Fort Worth, passamos novamente por dentro dessa mesma linha, onde sofremos um pouco com algumas rajadas fortes, trovoada com relâmpagos a cair relativamente perto de nós e também com muita chuva. Decidimos então, e uma vez que esta mesma linha, dadas as suas características, para já deslocava-se muito rapidamente e depois tinha muita precipitação associada, decidimos não acompanhar mais esta mesma linha e ficar por ali na zona de Dallas. Só agora descobri no último dia que realmente podíamos ter aqui neste ecrã o nosso radar de precipitação. As previsões apontavam para um risco ligeiro de células a sudeste de Oklahoma e a norte do Texas, pelo que nos deslocámos para o oeste para entrarmos nessa zona provável de caça. A meio caminho reparámos que surgia uma célula na zona de Jerónimo, onde mais tarde viemos a interceptá-la em Walter.
parecia-nos à partida uma boa célula de caça, alguma atividade elétrica também, quando o Chris Tanner indicou-nos, ou deu-nos uma dica de que aquela célula provavelmente não iria resultar nenhum tornado, visto que a base era bastante alta. Posto isto, decidimos então partir rumo a sul, onde haviam condições mais prováveis novos desenvolvimentos de supercélulas. Seguimos então em direção a sul e pelo caminho verificamos o nascimento de uma nova supercélula com muita atividade na zona de Breckenridge. Tivemos que acelerar então o passo para conseguirmos chegar a Graham rapidamente, de forma a tentar interceptar essa mesma supercélula. Assim que chegamos a Graham, verificamos então que a supercélula estava já com aviso de tornado na zona de Breckenridge. O caminho para Breckenridge implicava que teríamos que atravessar diretamente o núcleo desta mesma supercélula. Dessa forma, estivemos a analisar a situação e decidimos então acompanhar uma outra equipa de caçadores de tempestades que estavam no mesmo local que nós e que iriam contornar esta supercélula pelo seu flanco oeste, de forma a nos posicionarmos na zona sul desta supercélula. Mas temos que ir, Bora, avança. Temos uma boa base aqui em frente neste momento. Passamos pelo Tivo. Olha aqui. Chegando a esta zona, conseguimos posicionar-nos de forma a que conseguíssemos fotografar e filmar a zona do gancho da célula, portanto a zona mais favorável à ocorrência de tornados. Ali, olha ali, rotação e a brutal. Bora que esta está a ganhar rotação. Esta aqui. Tivemos que recuar dessa zona para fugir à zona de perigo do gancho também. Descemos um pouco em direção a sul e então sim mais tarde virámos para este, onde acompanhámos por mais um bocado esta célula. Nesta altura formou-se então uma bela shelf cloud na supercélula e que começou a vir então na nossa direção. Decidimos então ir um pouco mais para sul, de forma a estarmos sempre na parte exterior da supercélula, ou seja, na zona de maior visibilidade e fora da área de influência da chuva.
medida que esta magnífica supercélula se ia deslocando para sul, nós íamos fazendo o mesmo, de forma a estarmos sempre na sua dianteira. Cruzámos com outros caçadores de tempestades, a altura onde estaria quase a ser formado um tornado. Em Stevensville reparámos que uns outros caçadores que se posicionaram mais a norte estavam a observar umas células que pareciam bastante promissoras, pelo que decidimos ir ter com eles para ver se ali conseguíamos registrar alguma coisa. Se soubéssemos, tínhamos arrancado logo para aqui mais cedo, era direto. Nesta altura, embora já estivesse quase de noite, os clarões dos relâmpagos iam permitindo visualizar algumas estruturas bem interessantes. A trovada começou a dissipar-se e, uma vez que já era tarde também, procuramos então um quarto e dirigimos para a zona de Brownwood, um pouco mais a noroeste do local onde estávamos na altura. No caminho até Brownwood, reparamos que uma outra supercélula começava a desenvolver-se de forma explosiva um pouco antes de Brownwood, pelo que tivemos mais uma vez a presença de uma forte trovada que nos acompanhou durante largos minutos. Deu-nos então para perceber uma das grandes dificuldades também em caçar tempestades nos Estados Unidos. As previsões podem apontar para zonas potenciais de tempestades. Só para ter uma ideia, uma zona de aviso de tempestade pode ser bem maior que a extensão de Portugal, portanto também é a questão de termos um bocado de sorte de conseguirmos estar na área certa onde se desenvolvem as supercélulas. Já no hotel ainda continuamos a registar também essa mesma trovada, mas decidimos então ir descansar um pouco, pois tinha sido um dia um pouco cansativo, uma vez que percorremos cerca de 1000 km desde que iniciamos a viagem de manhã. Aqui no chão. Ai, já passou. Ai, agora entrou aí.
east of Wayside, 418